seu povo com o Espírito Santo e com ousadia, Atos 4:31. Promete que enviará manifestações do Espírito Santo entre o seu povo, 1 Coríntios 12, de 7 a 13. Promete que guiará o seu povo em toda a verdade através do Espírito Santo, João 15, 26, 16, 13. Promete que santificará o seu povo pela sua palavra, pelo seu Espírito, João 17, de 17 a 19. Promete que consolará, animará e fortalecerá o seu povo, Isaías 41, 1 Coríntios 14, 26, 2 Coríntios 1, de 3 e 4, 1 Tessalonicenses 5, 11. Promete que convencerá o povo do pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo, veja João 16, 18. Promete que salvará os pecadores presentes no culto da adoração, sob a convicção do Espírito Santo, 1 Coríntios 14, de 22 a 25. Então tudo isso Deus promete àqueles que o adoram em espírito e em verdade, que prestam um culto a Deus. Existem também os empecilhos à verdadeira adoração, ao verdadeiro culto. Existem coisas que atrapalham o verdadeiro culto. Então o simples fato de pessoas se dizendo crentes realizarem um culto não é nenhuma garantia de que haja aí uma verdadeira adoração, nem que Deus aceite o seu louvor e ouça as suas orações. Não quer dizer que alguém está aí reunido, algumas pessoas, um monte de pessoas reunidas, dizendo aí que estão prestando um culto a Deus, não quer dizer que está acontecendo um culto a Deus. Não é por causa de uma multidão lendo a Bíblia, ou recitando as coisas, ou cantando, quer dizer que está sendo prestado um culto. Se a adoração a Deus é mera formalidade, somente externa, e se o coração do povo de Deus está longe dele, tal adoração não será aceita por ele. Cristo respondeu severamente os fariseus por sua hipocrisia. Eles observavam a lei de Deus por legalismo, enquanto seus corações estavam longe de Deus. Mateus 15, 7 e 9, Mateus 23, 23 a 28, Marcos 7, de 5 a 7, fala sobre isso. Note a censura semelhante que ele dirigiu à igreja de Éfeso, que adorava o Senhor, mas já não amava plenamente. Veja Apocalipse 2, de 1 a 5. Outro impedimento da verdadeira adoração é o modo de vida comprometido com o mundanismo, pecado, imoralidade. Então Deus recusou os sacrifícios do rei Saul, porque ele desobedeceu o seu mandamento. Primeiro livro de Samuel, 15, de 1 a 23. Isaías repreendeu severamente o povo de Deus como nação pecadora, povo carregado de iniquidades, da semente de malignos. Isaías 1, 4. Ao mesmo tempo, porém, esse mesmo povo oferecia sacrifícios a Deus e comemorava seus dias santos. Por isso o Senhor declarou através de Isaías. Olha aí a resposta que Deus deu ao povo que estava prestando culto a Deus, mas ao mesmo tempo vivia em pecado. Ele diz: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Veja aí Isaías 1, de 14 a 15. Semelhantemente, na igreja do Novo Testamento, então, Jesus conclamou os adoradores em Sardes a se despertarem. E ele diz: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3, 2. Da mesma maneira, Tiago indica que Deus não atenderá às orações egoístas daqueles que não se separam do mundo. Tiago 4, aí, de 1 a 5. O povo de Deus só pode ter certeza que Deus está aí presente no seu culto, está presente a sua adoração, e aceitará quando esse povo tiver mãos limpas e coração puro. Veja aí Salmos 24, 3 e 4, Tiago 4, 8. Olha, Caim ofereceu sacrifício inferior de seu irmão Abel, pois Abel ofereceu sua própria vida a Deus. Essa é a verdadeira adoração requerida por Deus, tipificada no cordeiro que foi imolado e derramado o seu sangue, que é o antítipo de Cristo, né? Gênesis 4, de 2 a 5, Hebreus 11, 4. Então veja bem que Abel ele queria oferecer a sua própria vida a Deus. Então ele pegou um animal e ofereceu o sangue do animal em lugar do seu sangue a Deus. E Deus aceitou. Isso tipificava então o sacrifício de Cristo derramando o seu sangue em nosso lugar. Então esse é o verdadeiro modo de adorar a Deus, oferecendo a Deus a nossa própria vida. Abraão, por já estar velho já, né, não poderia oferecer a sua vida. Estava quase na hora de morrer mesmo. Pouco lhe restava então para viver aqui na terra. Por isso Deus lhe pediu uma vida mais preciosa do que a dele ainda, a de seu filho amado, seu único filho,
legítimo com a sua esposa. Por isso Deus então lhe pediu uma vida mais preciosa, e a do filho amado, que já estava começando então a ocupar o lugar que só era de Deus na vida de Abraão. Estava ocupando o coração aí do velho patriarca, né? Aquele filho na sua velhice. Então, pela fé, Abraão ofereceu então seu filho, seu único filho, que também tipificava o sacrifício de Jesus. Abraão ofereceu o seu filho amado, seu filho único a Deus. Deus ofereceu o seu único filho a todos nós. A fé que Abraão teve de oferecer uma coisa mais preciosa que ele tinha a Deus, a mesma fé nós devemos ter de oferecer a nossa própria vida a Deus. Olha, Moisés ofereceu sua vida quando deixou seus 40 anos de orgulho de ser filho da filha de Faraó e passar a ser pastor de ovelhas por 40 anos, e depois passar mais 40 anos dirigindo o povo de Deus pelo deserto, inclusive passando pelo Mar Vermelho, símbolo de batismo nas águas, ou símbolo de morte, né? Se nós tivéssemos aí espaço, tempo, falaríamos de tantos outros que entregaram a Deus o melhor da adoração, suas próprias vidas. Por exemplo, você veja aí Hebreus 11, né? É um livro importante para nós, e esse capítulo 11 fala então dessa fé que esses servos de Deus tiveram e ofereceram as suas próprias vidas. Veja, por exemplo, que Abel ofereceu a Deus então a mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Em Hebreus 11:5 fala que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:17 diz que pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo o seu unigênito, aquele que receber então as promessas. Hebreus 11:24 diz que pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus 11:35 diz que as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados, tentados, foram cerrados pelo meio, morrendo ao fio da espada. Andaram vestidos de peles e de ovelhas e de cabras. Morreram então. Outros foram necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas, cavernas da terra. Então esses ofereceram um culto precioso a Deus, as suas próprias vidas. E nós devemos então oferecer a Deus nossa vida. Quando nós vamos cultuar a Deus, oferecer a Deus nossa vida, nossas famílias, oferecer a Deus tudo que nós temos, tudo pertence a Deus. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Ter uma vida no altar de Deus, entregue a Deus. Na nossa lição, então, escrita pelo pastor Claudionor de Andrade, nós temos aí um resumo da lição, a lição número 5. Vamos ver aí, a sublimidade do culto cristão. A palavra-chave é culto, adoração ou homenagem reverente que se presta a Deus. O que é culto cristão? Então tem aí definição etimológica, definição teológica. Objetivos do culto público cristão: levar-nos a conhecer a Deus como nosso Criador e mantenedor de tudo quanto existe, instigar-nos a agradecer a Deus como nosso Salvador através de Cristo, constranger-nos a nos humilhar diante de Deus como aquele que sempre presto nos perdoa as iniquidades, estimular-nos a nos alegrar diante de Deus como aquele que nos cura todas as enfermidades, que nos enche de benignidades. Depois, o culto particular e doméstico a Deus. O que é culto particular a Deus? O culto doméstico. Depois, componentes do culto cristão. Aos Coríntios, aos Colossenses, aos Efésios, elementos do culto cristão. Depois, atitudes no culto cristão: reverência e profundo temor, alegria e regozijo, predisposição e discernimento espirituais, espírito de oração e súplicas, espírito de louvor e cânticos. E como conclusão, a pergunta: você tem cultuado a Deus na beleza da sua santidade, como a Bíblia o requer? Então, dentro desse resumo da revista, nós vamos ao nosso questionário, que você encontra aí no site, que você lê abaixo aí, e você pode passar para os seus alunos durante a semana. Então, dentro do nosso questionário, nós temos aí, para completar primeiro: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Dentro da verdade prática, para completar, cultuar a Deus é uma obrigação em nossa vida, e deve traduzir-se então em júbilo espiritual.